Muita gente estava me pedindo para que eu falasse sobre o filme que está na Netflix agora no catálogo, que se chama A Onda, em alemão Die Welle. É um filme de 2008 e tem muitos aspectos interessantes ali para a gente poder pensar sobre o extremismo político e, nesse caso em particular, né, do filme A Onda, sobre o fascismo. A pergunta que é proposta no filme é por que os alemães comuns, os cidadãos alemães nos anos 30 e 40 embarcaram no nazismo e foram levados ou perpetraram atos inimagináveis de horror, incluindo o Holocausto. Mas antes de começarmos aqui, já curta esse vídeo, se inscreva no canal para a gente poder chegar a 700 mil inscritos até o fim desse ano e também deixe aqui embaixo seu comentário, dando um bom domingo, como é que você está por aí, me diga ali no comentário. Então vamos falar sobre o filme A Onda. Na verdade, esse filme ele é inspirado em fatos reais. Isso se trata de um experimento feito em sala de aula por um professor chamado Ron Jones, nos Estados Unidos, no final dos anos 60, justamente para responder essa pergunta do porquê os alemães participaram do projeto nazista. E essa é uma dúvida que ainda hoje nos atravessa, né? Porque, se for pensar, todos nós estamos, de um modo ou de outro, propensos a sermos radicalizados por ideologias extremadas. E daí o que esse professor fez nos anos 60, e que é ficcionalizado nesse filme de 2008, A Onda, é, durante uma semana, fazer um projeto com os alunos. Então, o que ele faria é tentar inculcar nesses jovens esse espírito extremista, fascista, e isso se daria através da disciplina. Então, cada dia de semana ele vai extremando o seu projeto, ele vai radicalizando o seu projeto de modo a criar, sabe, um senso de comunidade, um senso de união, um senso coletivista, para que esse grupo de alunos se pensasse superior aos demais e também visse outros grupos como inimigos. Na verdade, esse projeto do Ron Jones, ele já tinha sido adaptado para televisão. Em 81 tem um filme de televisão chamado A Onda, que na verdade, em certos elementos, é até melhor do que o filme alemão Die Welle, porque o filme alemão ele tem cenas ali que são incluídas, né, cenas de bebedeira, o pessoal aterrorizando a cidade depois, fazendo pichação, essas coisas que eu não sei até que ponto representou a história original nos Estados Unidos. Mas no filme americano, o desfecho da história é mais fiel à história real. É só uma observação, que só um parênteses, né? Porque os anos 60 foram muito loucos, né? Os anos 60 foi o ano de experimentação, de libertação, de liberação sexual, de revolução cultural. Então esse tipo de projeto, esse tipo de experimento foi feito em diferentes níveis, né? A gente tem uma história, por exemplo, da professora chamada Jane Elliott, que fez um experimento parecido, inclusive, em sala de aula com crianças menores. Nesse experimento, que também visava entender, né, por que havia segregação racial, por que havia racismo, ela faz um experimento com crianças e ela discrimina, ela segrega crianças pela cor dos olhos. Ela faz experimento durante um tempo também e vai levando a sensação de discriminação. No caso de Jane Elliott, ela faz experimentos após o assassinato do Martin Luther King Jr. Mas, de qualquer maneira, esses experimentos feitos nas escolas ou nas universidades, hoje seriam considerados antiéticos, inclusive, né? Você pôr essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, sob esse tipo de pressão, nesse tipo de condições, sabe, por um certo abuso psicológico, certamente hoje em dia não seria aceito, mas nos anos 60 esses experimentos foram feitos e nos dão elementos para a gente poder pensar sobre isso. E no caso desse experimento da Onda, eles são obrigados a parar o experimento porque de fato começa a sair do controle, começa a crescer demais o movimento, muitos jovens de outras classes começam a integrar o movimento extremista até um ponto em que o professor percebe que já não dá mais para continuar e ele encerra o experimento mostrando de fato quais são os riscos da radicalização e como aquilo que aconteceu na Alemanha nazista não foi apenas um fenômeno isolado, não foi apenas uma coisa que os alemães participaram, mas que qualquer pessoa poderia de fato ser seduzida por esse tipo de ideologia. Basta a gente pensar, por exemplo, no livro que é um clássico já, embora haja muitas críticas às conclusões, aos métodos aplicados, mas ao livro clássico do Adorno, junto com vários psicólogos, que se chama A Personalidade Autoritária, que é quando o filósofo alemão Theodor Adorno faz uma pesquisa nos Estados Unidos com cidadãos americanos e estabelece uma escala F, que é uma escala fascista. E ele chega à conclusão que um grande percentual da população americana estaria propensa a ser fascista, estaria propensa a aderir a ideologias fascistas ou que tinha uma mentalidade reacionária, que poderia levar ao fascismo. Algo curioso quando você vê o filme, os dois filmes, né, tanto o de 81 quanto o de 2008, é que em grande parte os métodos aplicados para a radicalização dos alunos são métodos militares, métodos de disciplina militar, de comportamento, de postura, de alinhamento e de unificação
dos comportamentos dos alunos. Então, se a gente for pensar, o fascismo ele tem, em grande parte, elementos militaristas, de disciplina militar, de marchar, de repetir gestos, de repetir bordões, de repetir frases de efeito. Assim você vai realmente unificando a mentalidade coletiva. Uma coisa que eu questionei enquanto o filme me pareceu fora da realidade, depois eu fui ler sobre o experimento real e foi o que aconteceu de fato, foi a rapidez com que os alunos foram radicalizados. Porque em grande parte, né, a radicalização política das pessoas é um processo demorado, é um processo de meses ou anos, muitas vezes. Basta pensar no próprio nazismo, né? Para que o nazismo chegasse ao poder na Alemanha e conseguisse radicalizar a população ao ponto de você ter uma maioria apoiando os atos nazistas, foram anos. Foram anos. Jovens que são radicalizados e que depois são levados a atos terroristas, por exemplo, né, seja religioso ou político, também é um processo de muito tempo. O que eu imagino no caso desse experimento na escola é que a adesão foi tão rápida porque os jovens sabiam o que estavam fazendo. Ou seja, o professor falou, vamos experimentar aqui, vamos testar para ver por que as pessoas foram radicalizadas. E nesse sentido já estavam meio que sintonizados naquele ideal e já estavam ativamente se extremando. E para responder a pergunta, essa pergunta histórica do porquê os alemães embarcaram no nazismo, é claro que há muitas respostas, né? Esse tipo de extremismo político, ele sempre é multifatorial, sempre uma conjuntura de circunstâncias que levam a isso. Então, na Alemanha, dos anos 30, que você tinha, era a hiperinflação, ou seja, um país que estava devastado economicamente, então tinha uma inflação avassaladora, havia muito desemprego, era uma população ressentida após a derrota na Primeira Guerra Mundial e o Tratado de Versalhes. Você tinha uma população que queria, de certo modo, a desforra, né, a vingança, mostrar que era superior. E daí você tem um líder, homem, os movimentos fascistas são patriarcais em essência, então você tinha um líder homem, o Führer, o Hitler, que canaliza essas energias, canaliza esse ódio, canaliza o ressentimento e adota um discurso de que vocês são maiores do que isso. Vocês não podem estar nessa subcondição porque vocês são superiores aos demais. E daí cria um senso de unidade, cria um senso de superioridade étnica, no caso do nazismo, cria um senso de revanchismo e assim agrega a população. Tem um filme mais recente chamado Ele Está de Volta, que também cria um cenário fictício do retorno do Hitler aos tempos atuais e mostra como a população de fato há um segmento grande que está aberta a esse tipo de retórica. O Hitler volta e, pouco a pouco, ele vai gradualmente, com seu discurso também inflamado, com seu discurso encontrando os inimigos, né, porque sempre tem que ter um inimigo, encontrando os inimigos, ele vai gradualmente conquistando a população alemã de novo e levando rumo à radicalização. Quando a gente fala sobre a extrema-direita global hoje, a gente não pode separar isso dos processos históricos recentes no mundo que também levam a crises sucessivas. A gente pode dizer que esse movimento atual da extrema-direita, ela é consequência direta de 2008, da crise de 2008, que vai acentuando tensões, que vai acentuando desigualdade, que vai criando esse ressentimento na classe média em muitos países, e isso leva à eleição, à vitória de grupos extremistas que são perigosos, porque justamente a proposta deles é de demonização da oposição, demonização de certas camadas sociais, certos segmentos, imigrantes, feministas, comunistas, a esquerda, o PT, ou sei lá quem quer que seja. Para mim foi interessante rever esse filme, A Onda, porque eu tinha assistido alguns anos atrás, e depois de ter pesquisado tanto sobre esse processo no mundo, agora eu volto e vejo com os novos olhos. E, mais uma vez, surge o alerta, né? Como as pessoas estão, de fato, propensas para isso. E, na verdade, esse extremismo político, ele não é apenas exclusivo da extrema-direita, não é apenas um movimento exclusivo reacionário, por exemplo. Você tem diferentes grupos que exploram esse tipo de radicalização também. Então, aqui é indiferente se a camisa é uma camisa marrom, camisa preta, camisa verde e amarelo, se a camisa é vermelha. Aqui é indiferente, porque, no final das contas, são pessoas que estão adotando uma linguagem de violência, muitas vezes, contra grupos inimigos, uma linguagem unificante, todo mundo tem que ser igual, padronizado, e aí tem a questão do uniforme, trajes parecidos, de linguagem parecida, de retórica unificada, e que muitas vezes, ou geralmente, são propostas antidemocráticas, são propostas de ruptura das instituições democráticas e de proposta de um modelo que geralmente leva a regimes autoritários. Porque, em essência, o modelo autoritário, né? O modo da disciplina, como eu falei, o modo da retórica, são retóricas que são ditadas por alguém que está no topo. Não é algo consensual, não é algo debatido, não é algo crítico, não é algo reflexivo, não é algo democrático. É algo que é ditado pelo líder. Eu recomendo que vocês assistam a esse filme, se chama A Onda, está na Netflix atualmente, e também assistam, se souberem falar inglês, ao primeiro filme de 81, porque eu achei que foi mais próximo, talvez, da experiência original feita nos anos 60.
Quero saber o que vocês pensam sobre esse filme, se vocês assistiram, e também sobre esses elementos apontados aqui, esses princípios militarizantes, de certo modo, né, de disciplina, de ordem, de unificação do pensamento, e como isso é um risco para o pensamento crítico, para a reflexão e também para a sociedade, de certo modo, porque esses movimentos são antidemocráticos. Me diga aqui embaixo o que você pensa no comentário, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau!